Boa tarde a todos. É um prazer ver a sala composta. Podia estar melhor, não é? Mas vamos fazer esta sessão e outras virão. Agradecer realmente o desafio que nós fizemos e que o Dr. Gustavo subscreveu para falarmos da AVC. A Delegação Regional do Centro tem feito e tentado fazer, que a Via Verde do AVC seja uma prioridade na sua atuação. A articulação com o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra tem sido uma mais-valia, porque na região centro, e sendo este um projeto inovador, nós conseguimos que todos os hospitais da região centro estejam em estreita articulação com o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra para esta patologia. Isto é, qualquer doente que chegue a um dos hospitais da região centro articula-se quer em termos de voz com o médico neurologista que está na unidade do AVC, quer por imagem, discutindo e articulando-se em termos da decisão terapêutica de qualquer doente que chegue a qualquer dos hospitais da região centro. Penso que é um projeto inovador, mas o Dr. Gustavo dir-vos-á com melhor acutilância o que realmente se passa com este projeto. E agradecer também à doutora Cláudia Queiroga, que também está aqui presente, representante da Angels. Vocês depois vão perceber o que é a Angels e o que a Angels tem nesta parceria com os hospitais e com a patologia da Via Verde do AVC. Claro que a maior parte das vezes os primeiros profissionais que chegam a este tipo de ocorrência e outras são as corporações de bombeiros, e agradeço muito às pessoas que aqui estão presentes na sala. Acho que é uma parceria absolutamente crucial no socorro pré-hospitalar em Portugal, e desde já muito obrigado, e tudo que possamos aprender é em prol, como digo, do bem comum e do bem do cidadão. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria também de agradecer a vossa presença e, como foi dito pela doutora Regina, o que é importante é que o sistema funcione. E as Vias Verdes, que é uma criação portuguesa, é acerca da identificação e de completar os elos na cadeia de sobrevivência. É preciso identificar para saber levar e encaminhar o doente para o sítio mais correto para o seu tratamento. Assim sendo, é muito importante que todos os elementos do sistema pré-hospitalar estejam presentes e envolvidos neste processo da Via Verde. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. É com enorme prazer e orgulho que estou aqui. Agradecer o excelente desempenho do Dr. Grandra, que foi a pessoa que estimulou muito que esta reunião decorresse. A doutora Cláudia Queiroga, que tem sido uma pessoa extremamente ativa a publicitar e a tentar melhorar o funcionamento das Vias Verdes, quer pré, quer intra-hospitalar. Eu já estou há alguns anos metido neste processo, alguns, a doutora Celícia Luzio lembrar-se-á bem. Eu estive há pouco tempo a rever, a primeira sessão que fizemos foi em 2003, sabe onde? Ainda era no Alto dos Malheiros. E também com muitas corporações de bombeiros, foi o primeiro tiro que demos no sentido de lançar a Via Verde, antes mesmo de formalmente ela estar constituída. E a primeira mensagem, o primeiro slide que aqui deixo, é aquilo que realmente resume a minha percepção a nossa percepção sobre o fenómeno. No que diz respeito ao AVC, não falo de mais outra patologia alguma, falo apenas do acidente vascular cerebral. As coisas estão hoje muito melhor, as coisas ainda podem melhorar. E na articulação entre o pré-hospitalar e o hospitalar, eu acho, honestamente, que ainda há algumas coisas a fazer e, por alguma razão, estamos aqui. Se estivesse perfeito, talvez não justificasse a nossa presença cá. Se repararem bem, a doença cerebral-cardiovascular tem vindo a diminuir a sua prevalência, a doença oncológica tem vindo a subir, e em algum momento, se é que já não aconteceu, Portugal vai se apresentar tal qual os países mais desenvolvidos da Europa e vai ter como principal causa de morte a doença oncológica e não a doença cerebrovascular. Contudo, dados de 2015 ainda é assim. E vocês veem que as taxas de mortalidade, de facto, elas têm vindo a diminuir, mas em Portugal ainda tem uma expressão muito relevante. Isto, basicamente, é o que nós temos aqui. Portugal ainda está, mais ou menos, com uma morte por hora. Estes dados são de 2013, agora já não será bem assim. Podemos estar muito na cauda.
ainda que tenha havido uma redução de cerca de 2/3 nas últimas décadas. Ou seja, tem-se feito muito, mas ainda lá estamos em baixo comparado com outros países, ou melhor, tendo como referência outros países com os quais nos devemos comparar. E, na verdade, nada de novo para vocês. O tempo é cérebro, isto é uma mensagem mais do que batida, quer em relação ao miocárdio, quer ao cérebro, e quanto mais precocemente for canalizada uma artéria ocluída, menor a área de lesão que fica irreversivelmente constituída e, naturalmente, que se a artéria não abre, a lesão final acabará por ser mais extensa. E estes dados vão ser repetidos a seguir, já são muito recentes, do relatório de Direção-Geral de 2017, transmitem aqui dois conceitos que eu gostaria de sublinhar, porque me surpreende. Eu sou, quem sabem que é verdade, eu trabalhei muitos anos na MER, fiz muitos anos de MER, conheço muito bem a realidade, conheço razoavelmente bem a realidade do pré-hospitalar e continuo-me a surpreender estes dados, porque são um bocadinho discordantes daquilo que seria a minha interpretação. Porque o pré-hospitalar funciona bem, cada vez funciona melhor. Eu acho que o pré-hospitalar é um bom exemplo em Portugal de como as coisas têm evoluído favoravelmente, mas a este nível depois vamos ver os indicadores e não se observa. Porque, reparem, houve um total, são os dados da Direção-Geral de Saúde de 2017, houve um total de AVCs em 2016 de 23 mil, mas só 3 mil foram ativados pela via verde, 11%. É surpreendente. Embora, claro, um aumento significativo da primeira das terapêuticas reperfusoras que nós temos ao nosso dispor, que é a fibrinólise, mas também partimos de valores muito baixos. Só 1.111 doentes foram tratados com fibrinolítico em 2011 e subiu para 1.500 em 2015. Quer isto dizer, portanto, que há aqui uma discrepância. Nós temos 23 mil AVCs, mas temos 3 mil doentes ativados pela via verde. É um número ainda reduzido. O que é que está a falhar? Será a população? Serão os profissionais do pré-hospitalar? Será o contacto entre os cuidados do pré-hospitalar com o CODU? Será o CODU depois a informar-nos a nós? Ou seja, há várias hipóteses aqui nesta cadeia, que a algum momento está a falhar. Eu não queria especular, vocês poderão ter as vossas interpretações, eu digo já a minha. E eu acho que às vezes o que falha um bocadinho é a passagem de dados. Ou seja, eu acho que o profissional do pré-hospitalar muitas vezes identifica o acidente vascular cerebral, mas por razões que eu desconheço, muitas vezes não transmite os dados e os dados não chegando ao CODU, o CODU não ativa o sistema. Há um segundo argumento, e que é, hoje nós estamos muito dissociados dos protocolos formais para a ativação da via verde. Ou seja, vocês têm protocolos formais e vocês baseiam-se em protocolos para atuar, mas nós hoje nos hospitais já estamos a trabalhar um bocado à frente dos protocolos formais. E isto acaba por resultar nesta discrepância. Mas estes para mim são os dois fatores principais, mas até gostaria de ouvir a vossa opinião neste domínio. E vocês reparem uma coisa que a mim me surpreende profundamente, é que a via verde do ABC foi inaugurada em 2006, aquilo que eu e a doutora Alice Luzia que estávamos a falar, daquela reunião do Alto dos Malheiros, foi tentar criar a via verde do ABC aqui em Coimbra em 2003, antes mesmo de formalmente ter sido constituída. Mas vocês reparem, 2009, 2.700 casos, 2010, 2.800. E vocês reparem, 2018 não conta porque naturalmente tem poucos meses, entre 2009 e 2017, a nível nacional, não tem a ver com Coimbra, o número de ativações mantém-se mais ou menos sob o nível ali na casa dos 3 mil. É um bocadinho surpreendente, porque as pessoas hoje estão muito mais alertas em relação a tudo. Eu acho que ativam, presumo que sim, não faço ideia, gostava de ouvir a vossa opinião, mas os números parece que estabilizaram ali. Portanto, há alguma coisa que nós todos temos que refletir, o que é que nós podemos fazer para melhorar isto. O lógico era que um número muito significativo de doentes, o mais possível, fossem ativados pela via verde do ABC, que é a maneira de chegarem mais rapidamente ao hospital, de serem abordados e, se necessário, tratados no mais curto espaço de tempo. Pronto, isto são os dados agora de 2018, os que estão disponíveis no site, retirei ontem do site do Instituto Nacional de Emergência Médica, não tem relevância para aqui. Estes números surpreendem, a palavra de ordem me surpreende. Só 12% dos doentes são ativados pela via verde e, neste momento, dados de 2000 da Direção-Geral da Saúde, só 6% estão a fazer fibrinólise endovenosa, o que concordaremos todos, isto não é um problema de Coimbra, Coimbra está muito melhor nisso, muito melhor, nós estamos com 25%, 30%, não tem que ver com Coimbra, o que eu estou aqui a falar é da realidade nacional. Não é admissível, nos dias que correm, estarmos a tratar apenas 6% dos doentes com fibrinolítico. Alguma coisa a nível nacional tem que melhorar.
muitos tratamentos que hoje temos para oferecer aos doentes que antigamente não tínhamos, a realidade mudou completamente. Para vocês terem ideia, que é a escala que nós utilizamos, e de um registro que eu tirei de consulta de 2016 e 2017, reparem, daqui é um Define Ranking 2, um modelo ainda autónomo, eram cerca de 40% em 2012, são mais ou menos 60% agora. A mortalidade é muito mais baixa, a maior parte dos doentes vem autónoma à sua consulta. Eu hoje estive a fazer consulta de manhã, vi 12 doentes e só um apareceu em cadeira de rodas. Todos os restantes apareceram pelo seu próprio pé. Antigamente, vamos dizer, eu faço esta consulta há largos anos, era frequentíssimo aparecer uma porcentagem brutal de doentes em maca, em cadeira de rodas. Hoje veio um em cadeira de rodas, todos os restantes vieram pelo seu pé à consulta. É para vocês perceberem toda a realidade que se transformou hoje em dia no tratamento do doente com AVC, que é inequívoco e inexorável toda a melhoria que houve, que não é igual em todas as zonas do país. Esta é a história da abordagem do AVC. Até 95 dava-se aspirina. AVC isquémico, corresponde a 85%, 15% são hemorrágicos. Até 1995 dava-se aspirina. Em Portugal, até 2003 também se dava aspirina, porque os estudos europeus não mostraram o benefício do fibrinolítico, o tal fibrinolítico que é o único aprovado até agora, e foi preciso haver estudos europeus, a CAS-1, 2 e 3, nos quais nós participámos, que acabaram por mostrar o benefício inequívoco do fibrinolítico. Portanto, em 2003 começámos a fazer fibrinólise aos doentes. Promovi aquela reunião no alto dos Malheiros, precisamente porque a fibrinólise começava a aparecer e nós tínhamos uma oportunidade de tratar, era preciso criar a via verde para ver se os doentes nos chegavam rápido. Mas, felizmente, em Portugal houve um documento muito importante em 2005 que teve efeitos práticos a partir de 1 de janeiro de 2006, um documento da Direção-Geral de Saúde, em que promove a constituição das unidades do AVC, nós já tínhamos desde 2003, e a via verde do AVC. A via verde do AVC é formalmente constituída no dia 1 de janeiro de 2006. Portanto, na verdade, já tem uns aninhos, já tem uma boa história para contar. E depois, há 2015, também o dia 1 de janeiro de 2015, com o tratamento endovascular, que é trombectomia, é ir por via endovascular, tirar o trombo que está a ocluir o vaso, que revolucionou definitivamente, é verdade, todo o tratamento do AVC e hoje é uma terapêutica absolutamente incontornável no tratamento do AVC. Estes foram os 3 momentos e não gostaria de deixar de também desassinalar do ponto de vista histórico. Quem não me conhece, que é a maior parte de vós, o meu nome é Cláudia Queiroga e estou aqui em representação do projeto Angels. Um projeto Angels, e não estamos aqui para falar do projeto, estamos aqui para falar da Via Verde do AVC, mas só para perceberem de onde é que isto vem. O projeto é um projeto internacional, são 42 países no total, 12 europeus. E em cada um destes países existem pessoas que estão a trabalhar para o desenvolvimento do projeto. Em Portugal, sou eu. O objetivo do projeto é a otimização dos cuidados no AVC, quer sejam intra-hospitalar, pré-hospitalar. Portanto, o importante é que o objetivo é ajudar a passar de um ponto A para um ponto B e que o ponto B seja melhor, naturalmente. Também no início do projeto, uma das coisas que eu cheguei a ouvir e a perceber em alguns sítios era em Portugal, mas em Portugal nós já temos Via Verde do AVC há tantos anos, já temos unidades do AVC há tantos anos. Qual é a necessidade de um projeto assim? Este projeto faz sentido em países do terceiro mundo e em países que não têm Via Verde do AVC, unidades do AVC. Pronto. Primeiro lembrarmos que de facto o AVC continua, há muitos anos e continua a ser a primeira causa de morte e morbilidade em Portugal e que são menos de 10% a percentagem dos doentes que têm acesso ao tratamento. Este é um vídeo, não sei se calhar alguém já viu este vídeo. É um programa da tarde, não é importante nem relevante qual é o programa, nem quem é a apresentadora. O que é importante aqui é perceber que este senhor, o convidado, estava a ser entrevistado porque tinha ficado viúvo. Antes de ficar viúvo não fazia nada em casa e estava a ser entrevistado porque era autónomo. Eu não sei se conseguem perceber muito bem o som. Orientadinha, elas não fizeram nada. Ficaram impressionados. Portanto, olha, eu não guidazinho, bacalhau. Portanto, é um senhor que estava a ser entrevistado totalmente autónomo. Durante a entrevista, nós estamos aqui, já sabemos para o que é que estamos, não é? Mas começámos a reparar na testa e no discurso. Não,
Ele ficava muito bem. Agora até Eu, por exemplo, não percebo o que o senhor está a dizer, portanto, o discurso está a enrolar. E mais ainda, eles resolveram fazer uma surpresa ao senhor e convidaram uma senhora que ele conheceu há 30 anos atrás, uma pessoa que toca acordeão, etc, etc. Reparem no senhor. Portanto, não se está a conseguir levantar, o braço a descair. Depois aquilo é um alvoroço no estúdio porque o senhor ia caindo e depois vão buscar a cadeira. E o senhor vai ficar com o braço entre as duas cadeiras. A apresentadora, nós não vamos ouvir porque o vídeo não tem som, mas a apresentadora pergunta se o senhor se está a sentir bem. O senhor diz que sim. E a entrevista continua por mais de 20 minutos. Ou seja, significa que ninguém naquele programa, nem na assistência, nem na regi, ninguém percebeu o que é que estava a passar. E isto é gravíssimo, não é? Porque, ainda por cima, este senhor até, podemos dizer que tem quase os sintomas clássicos do AVC, o braço de lado, a cara de lado. Portanto, o AVC continua a fazer sentido estar no topo das preocupações e continua a fazer sentido falar em otimização da via verde. Mas, para já, continuamos nos conceitos básicos do AVC e passa ao Dr. Ricardo. Bem, boa tarde a todos. Prazer, o meu nome é Ricardo Varela, eu sou interno de formação específica de neurologia. Tenho tido a oportunidade de trabalhar na subespecialidade e no campo da neurologia vascular, em proximidade com o Dr. Gustavo, e a quem gentilmente agradeço a oportunidade de estar aqui convosco para partilhar um bocadinho o que são os conceitos básicos, o que é a fisiopatologia e epidemiologia do AVC, de uma doença que, em termos formais, é um verdadeiro paradigma de saúde pública. Um paradigma de saúde pública pela enorme mortalidade que todos nós já frisámos. É a principal causa de morte e uma principal causa de mortalidade em Portugal, num panorama que tem tido uma evolução favorável, em que reconhecemos de facto que ainda há muito a fazer no contexto da abordagem aguda e até da prevenção secundária desta patologia. Quando pensamos em relação a alguns números em relação ao AVC, o número a reter de 6 pode ser um número interessante para nós utilizarmos como mnemónico para reter o impacto epidemiológico desta patologia. De facto, nós sabemos que 6 milhões de pessoas em todo o mundo podem morrer na sequência do acidente vascular cerebral. Nós sabemos que, de facto, do ponto de vista epidemiológico, 1 em cada 6 pessoas podem desenvolver ao longo do curso da sua vida um evento cerebrovascular desta natureza e um que nos aflige também é que, de facto, nós podemos saber que a cada 6 segundos uma pessoa pode dar a morrer na sequência desta patologia. E a verdade, por homogeneizarmos alguns conceitos em termos... homogeneizarmos alguns conceitos em termos de fisiopatologia do que é um AVC isquémico, basicamente é um defeito de perfusão cerebral. O cérebro tem uma particularidade em termos de estruturação topográfica e funcional. Nós sabemos que diferentes zonas do cérebro podem ter diferentes funções. Daí que o conceito de que diferentes zonas do cérebro com defeito de perfusão possam originar síndromes clínicos ou sintomas diferentes é uma coisa que nós temos que reter em relação ao AVC, e parte da dificuldade do reconhecimento clínico no dia-a-dia da patologia cerebrovascular na sua fase aguda é precisamente este maior espectro de sintomas. Podem ser dos sintomas clássicos, as alterações do discurso, as alterações do defeito motor, mas podemos ter outras formas mais bizarras que competem ao clínico assistente e, do ponto de vista epidemiológico, ao reconhecimento dessa possibilidade, existem sintomas mais bizarros que, do ponto de vista da fundamentação clínica, exigem um raciocínio mais diligente, mas, de facto, um AVC pode ter alterações tão ligeiras como apenas um defeito de articulação do discurso, uma vertigem que surge de novo. Isso implica que, do ponto de vista até daquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia, a nossa polarização seja no sentido de sermos mais sensíveis, ou seja, de identificarmos um maior número de potenciais casos em detrimento da especificidade. A especificidade somos nós, com a nossa avaliação clínica e com o trabalho conjunto dos diversos intervenientes, que tentamos filtrar e identificar, efetivamente, deste conjunto de síndromes, quais é que são, efetivamente, os correspondentes a síndromes vasculares cerebrais. Mas, de facto, temos de ter noção que, enquanto patologia, o AVC pode ter essas particularidades do ponto de vista clínico. Quando falamos de AVC, é importante ter noção que também temos diferentes caracterizações ou classificações do acidente vascular cerebral. De grosso modo, podemos ter o AIT, que todos nós conhecemos como um acidente isquémico transitório. Basicamente, um doente pode apresentar déficits neurológicos, focais e que, por definição, são transitórios. A definição pode variar, pode ir às 24 horas, aos 60 minutos. Nós sabemos que, até epidemiologicamente, a grande maioria dos AITs tem uma duração aproximada de 10 minutos. Do ponto de vista de robustez clínica, são esses que efetivamente correspondem aos AITs, e depois podemos ter efetivamente defeitos isquémicos estabelecidos, e temos o AVC isquémico. Outra modalidade que configura epidemiologicamente, nós temos
15% dos síndromes são as hemorragias intracerebrais ou os AVCs hemorrágicos. Clinicamente, podem ser perfeitamente indistinguíveis de um AVC isquémico. Portanto, os doentes podem apresentar exatamente o mesmo tipo de sintomas, a imagem que nos dá a resposta e até do ponto de vista clínico, alguns fatores que nos podem permitir antecipar, mas sem a certeza que só o TAC ou a modalidade de imagem que nós utilizemos nos permite ter em relação à certeza diagnóstica. Em relação à fisiopatologia do AVC, porque é que o AVC, no fundo, a abordagem desta patologia implica que até do ponto de vista de epidemiológico e da organização de cuidados de saúde implique uma organização tão orquestrada dos diferentes intervenientes, vão desde o reconhecimento do síndrome clínico pela população em geral, até a identificação, triagem e abordagem com uma terapêutica reperfusora em condições ideais. Isto tudo tem que ser particularmente orquestrado porque é uma patologia que é dependente do tempo. E, do ponto de vista fisiopatológico, nós todos reconhecemos que existem áreas do cérebro que vão estar irreversivelmente lesadas, mas é precisamente quando nós falamos de uma área de penumbra, ou seja, no contexto de um conjunto de tecido, de cérebro, que tem viabilidade se nós conseguimos reprofundir aquele vaso, é precisamente essa função de tempo e de possibilidade de reabilitação ou de viabilização daquela zona tecidular, nós temos de ser particularmente rápidos a tratar estes doentes, daí que a diligência e o reconhecimento pronto e a orientação mais rápida seja a bitola que organiza e que orquestra um bocadinho os cuidados de saúde nesta matéria. Em relação aos dados, o Dr. Gustavo já partilhou a sua reflexão, acho que eu subscrevo em pleno exatamente a mesma leitura. Continua a ser, de facto, extremamente desafiante, porque é que a nível nacional nós temos uma percentagem tão baixa face ao número global de AVCs que fazem terapêutica reperfusora de fase aguda. Nós gostamos de acreditar que a tendência que nós vemos reproduzida na nossa região centro seja aquela que nós podemos alargar do ponto de vista nacional, porque, de facto, entre 25% a 30% dos nossos síndromes vasculares cerebrais isquémicos são sujeitos a terapêutica reperfusora. E essa é uma percentagem que está ao nível dos melhores centros da Europa e que nós gostamos e queremos, de alguma maneira, dispersar à nossa realidade nacional, e isso é execuível. Mas existe, sobretudo, este esforço organizativo, entre os quais a iniciativa que nós hoje aqui temos. Em relação à abordagem do AVC, existem múltiplos vetores, não é só o conhecimento do síndrome clínico, não é só a terapêutica de fase aguda. O AVC, por si só, per si, é uma terapêutica que exige uma abordagem multifatorial, que vai desde os cuidados de prevenção secundária à instituição de uma terapêutica de reabilitação motora, ao estabelecimento de uma rede de suporte, em que existem, de facto, diversos intervenientes que têm papéis muito específicos na orientação destes doentes. A prestação de cuidados em patologias cerebrovasculares organizados sob a forma de unidades AVC, como o Dr. Gustavo referiu, e muito bem, está contemplada e configurada nas unidades da AVC, que as unidades da AVC é uma coisa que nós vamos a falar. Um doente ser admitido numa unidade da AVC, mesmo que todas as outras condutas terapêuticas sejam perfeitamente sobreponíveis àquilo que seria feito em condições de internamento hospitalar normal, nós sabemos que esses doentes têm o melhor outcome, porque todas as variáveis que permitem viabilizar aquele tecido são otimizadas no contexto de uma unidade de AVC. E por si só, um doente ser internado numa unidade de AVC, nós estamos à partida a melhorar o outcome dele. E com um número necessário para tratar, que é, por exemplo, inferior, claramente superior à aspirina. E nós vamos ver isso um bocadinho adiante. Em relação aos AVCs, a verdade é que, como nós falámos, temos os isquémicos e temos os hemorrágicos, e os AVCs isquémicos em si mesmo não é um diagnóstico definitivo. Cabe ao neurologista ou ao médico assistente também reconhecer o desencadeante etiológico do AVC, sobretudo quando nós queremos instituir uma prevenção secundária que seja particularmente eficaz e adequada ao nosso doente. Nesse sentido, nós temos um conjunto de estigmas clínicos que sugerem que os AVCs isquémicos podem ter, até um terço dos seus casos, podem ter uma etiologia embólica ou cardioembólica, outros vão estar associados à doença de pequenos vasos. A doença de pequenos vasos acaba por ser a consequência dos fatores de risco vascular que todos nós conhecemos em relação ao AVC e outra patologia vascular em sentido lato, a diabetes, a hipertensão arterial, o tabagismo. Outra causa que tem vindo a diminuir, sobretudo nós acreditamos relacionada até com a eficácia do que é feito ao nível dos cuidados de saúde primários, que são os AVCs atrotrombóticos. Antigamente já tiveram uma expressão do ponto de vista epidemiológico muito maior àquilo que existe na atualidade, mas de facto um AVC que acontece por causa de uma placa trombatosa, que emboliza ou que oclui, acontece até em 20% dos casos, mas num perfil que tem sido decrescente do ponto de vista epidemiológico. Quando nós falamos de acidente vascular cerebral, o conceito de acidente em si mesmo encerra algum tipo de dúvida, mas a verdade é que nós sabemos, e que todos nós reconhecemos em contexto essencial, ou temos a oportunidade de reconhecer
pacientes que partilham destes fatores de risco, existem um conjunto de fatores de risco que tornam o AVC quase como um produto exatamente destes fatores de risco. Ou seja, o síndrome metabólico em sentido lato, a obesidade, a hipertensão arterial, a dislipidémia, o tabagismo, a ausência de prática de atividade física organizada, todos esses constituem um conjunto de fatores de risco. Nós dizemos que são fatores de risco modificáveis, que falaremos adiante, mas que à partida nos oferecem uma janela de oportunidade. Porque é verdade que nas estatísticas mais otimistas, até 90% destes fatores podem ser modificáveis antes do acidente vascular cerebral. Isso abre-nos uma janela de oportunidade, do ponto de vista de cuidados de saúde primários e do ponto de vista de prevenção secundária. Em relação a outros fatores de risco, aqueles que nós não conseguimos mudar, nós sabemos que sim, o AVC é uma patologia associada à idade, pode ter uma maior predileção pelo género masculino, a história familiar e a etnia também podem ser fatores de risco. Temos de nos concentrar, sobretudo, no reconhecimento que existe efetivamente um conjunto de fatores que nós podemos intervir do ponto de vista terapêutico e otimizar, sobretudo, quando falamos de prevenção de secundária, a recorrência deste tipo de síndromes clínicos. Quando falamos do reconhecimento da fase aguda, nós fomos escolher à escola anglo-saxónica o acrónimo do FAST para o reconhecimento precoce do AVC isquémico, e todos nós sabemos que alterações da fala, alterações da mímica facial, da força muscular, podem ser estes três vetores podem ser os vetores que identificam 70% ou 80% dos AVCs isquémicos. E é isto, do ponto de vista de educação para a saúde da população, provavelmente tem que estar enraizado e cada vez mais patente. Nós já tivemos estratégias de divulgação da Via Verde do AVC, mas de facto o reconhecimento deste síndrome clínico é fundamental para a identificação precoce do AVC, sobretudo quando o último T está relacionado com o tempo, e o tempo tem sido este vetor que disciplina tudo aquilo que nós estamos a organizar em termos de cuidados de saúde relacionados com o AVC. A verdade é que, tal e qual como nós falámos anteriormente, o cérebro também tem algumas bizarrias do ponto de vista funcional, e os síndromes clínicos relacionados com o AVC podem ser um bocadinho mais elaborados e um bocadinho mais distantes desta versão simplista. Mas a verdade é que a grande maioria dos síndromes clínicos que correspondem ao AVC isquémico vão ter algum dos elementos da tríade que nós falámos anteriormente. Todos os outros podem ser mais bizarros. De um ponto de vista fisiopatológico, nós sabemos que são mais bizarros, mas também, em alguns casos, estão associados a lesões menos tensas. Noutros podem ser lesões particularmente graves, mas cabe a nós também reconhecê-las do ponto de vista clínico. E a verdade é que quando nós falamos de um sistema que deve ser sensível, deve ser mais sensível e menos específico, no sentido de identificação populacional, a verdade é que nós vamos encontrar um conjunto de situações que podem mimetizar um AVC, e elas existem de facto. Quer sejam as relações do metabolismo glucídico, quer sejam as intoxicações alcoólicas, as iatrogenias medicamentosas, a enxaqueca, ou seja, existem um conjunto de entidades clínicas que podem simular um AVC, mas que é também o nosso papel do ponto de vista clínico reconhecê-las e orientá-las em conformidade. De facto, o conceito fundamental é que, de facto, o AVC é uma emergência médica, é equiparável a um síndrome coronário agudo e tem exatamente a mesma linha de orientação de tratamento em termos de tempo. E quando nós falamos de tempo, às vezes é importante conservarmos alguns números em relação ao tempo no AVC. E, por exemplo, 1 minuto que decorre, em termos de isquémia cerebral, equivale, de modo estimado, a uma população neuronal de 1,9 milhões de neurónios. Do ponto de vista prático, isso implica que todas as diligências que nós tomamos, desde o reconhecimento do síndrome clínico até a nossa orientação intra-hospitalar de um potencial caso de AVC isquémico, tem que estar sempre balizado por esta tutela do tempo. E a verdade é que, até acho que do ponto de vista prático, no serviço de urgência e na sala de emergência, já é reconhecida que a Via Verde do AVC é um exercício imediato e que depreende a maior celeridade do ponto de vista da orientação diagnóstica. Ora bem, e o que é que nós sabemos em relação ao AVC? O AVC implica este reconhecimento e o estabelecimento de diversas pontes. Desde o reconhecimento do síndrome clínico, estamos altamente dependentes da cultura da saúde do nosso país e da capacidade que os elementos da nossa população consigam reconhecer este tipo de síndromes, e a orientação precoce, mediada pelo 112, que identifica o potencial deste síndrome clínico corresponder a um AVC isquémico e que daí para a frente irá determinar a orientação pré-hospitalar e hospitalar, que culmina nas condições ideais com a instituição de uma terapêutica reperfusora. Portanto, em cada um destes passos existem sempre um conjunto de tarefas que nós temos que otimizar e que são passíveis de serem otimizadas. Em relação ao valor do FAST, do que nós estávamos a falar anteriormente,
Não existe grande dissociação entre o reconhecimento pré-hospitalar e hospitalar dos déficits que são documentados pelo FAST. E, de facto, existe uma concordância enorme quando nós falamos de alterações do discurso, da mímica facial ou do envolvimento motor, entre aquilo que é feito a nível pré-hospitalar e hospitalar e que fundamenta ainda mais a eficácia da utilização deste algoritmo clínico. Existem algum conjunto de informações que são fundamentais quando o neurologista na unidade da AVC recebe a informação, o neurologista ou o especialista em medicina interna recebe a informação da ativação de uma via verde, extra-hospitalar, de um potencial síndrome vascular cerebral, a idade e género são determinantes. Última vez visto bem, o horário de instalação dos sintomas é fundamental na orientação destes doentes, a medicação atual, sobretudo quando falamos de terapêuticas que podem condicionar o tipo de estratégia reperfusora. Se falamos de um doente hipocoagulado, nós sabemos à partida que a orientação dele dificilmente passará pela fibrinólise, salvo algumas exceções. E o que é que nós fazemos em termos de reperfusão cerebral? Fundamentalmente, nós podemos falar de 3 modalidades terapêuticas quando nós falamos das terapêuticas disponíveis, e a verdade é que a maioria delas vão passar pela fibrinólise endovenosa, pela terapêutica intra-arterial e podemos reconhecer que a própria admissão numa unidade da AVC, por si só, é uma estratégia terapêutica. A fibrinólise endovenosa tratou e continua a tratar um conjunto enorme de pacientes, tem algumas particularidades do ponto de vista de possibilidade de administração clínica. O status de hipocoagulação do doente é fundamental e o tempo de sintomas. Aqui é alguma das discrepâncias que nós temos em relação ao tempo, porque de facto nós estamos a fazer a fibrinólise endovenosa até às 4 horas e meia de sintomas, que é um bocadinho diferente daquilo que está disciplinado ao nível dos algoritmos de orientação de doentes urgentes. Existem algumas contraindicações do ponto de vista de eficácia terapêutica. Continua a ser uma terapêutica eficaz, mas que, obviamente, pode ter algumas restrições, sobretudo quando falamos do status de hipocoagulação prévia do doente, quer seja um doente hipocoagulado com varfarina, como os novos anticoagulantes orais, quer seja o tempo de sintomas, quer sejam as condições cirúrgicas ou mórbidas prévias do doente. E aí nós temos que contemplar esse conjunto de contraindicações e ver efetivamente se o doente é um candidato a uma terapêutica fibrinolítica endovenosa. Desde 2015, o que é que nós sabíamos em relação à fibrinólise endovenosa? Que existia um conjunto de doentes que, quer pelo tempo de sintomas, quer pelo segmento do vaso que estaria ocluído, quando nós falamos de circulação anterior, todos os vasos que estariam ocluídos numa região muito proximal, ou seja, quando falamos de um segmento muito amplo do vaso, nós sabíamos que tendencialmente iria responder pobremente à fibrinólise endovenosa. Isso é nós achado, do ponto de vista epidemiológico, que era terrível, porque são precisamente esses doentes que têm a origem do vaso ocluído que têm os síndromes clínicos mais devastadores. A trombectomia, quando surge, dá uma resposta que é absolutamente esmagadora do ponto de vista clínico e estatístico na possibilidade de tratar estes doentes. Permite-nos abordar por via intra-arterial oclusões proximais, quer sejam da carótida, quer sejam dos segmentos iniciais da artéria cerebral média ou da circulação posterior em alguns segmentos, e de alguma maneira permitir-nos repescar aqueles doentes que não colhiam o benefício da terapêutica fibrinolítica endovenosa, precisamente pelo grau do calibre e pelas características do coágulo que estava impactado, que respondia pobremente à fibrinólise endovenosa. 2015 foi um ano paradigmático no surgimento de todos estes ensaios clínicos, que unanimemente demonstraram o benefício da terapêutica reperfusora, que rapidamente foi transposta para as nossas normas de orientação clínica, aqui são as normas da orientação da American Stroke Organization, e que de facto definem estes doentes que são candidatos potenciais à terapêutica intra-arterial, em que nós vamos sequestrar o trombo por diversas metodologias, e que de facto nesta fase, à luz do que nós estamos a exercer agora, são admissíveis até às 6 horas. A evidência clínica de novos ensaios dizem-nos que ela pode se estender às 12 ou às 24 horas, mas esses aí são 2 ensaios particulares que nós vamos ter que discutir a partir do momento em que eles tiverem a ser transportes para a realidade nacional. O Dr. Gustavo vai falar disto, uma vez que a terapêutica intra-arterial exige uma equipa diferenciada para isso, que não pode estar presente em todas as unidades hospitalares, e exige organização sob a forma de administrar esta terapêutica. Isso foi o princípio alimentador da rede AVC intra-hospitalar, que o Dr. Gustavo, muito melhor do que qualquer um de nós, poderá falar. Em relação à outra modalidade terapêutica, o internamento em unidade de AVC melhora o outcome dos doentes. E melhora o outcome dos doentes de uma maneira que é absolutamente também esmagadora quando, por exemplo, compararmos em relação à aspirina. Número necessário para tratar doentes medicados com aspirina, fibrinólise endovenosa ou trombectomia. 80 doentes que é necessário tratar para ter o benefício da terapêutica antiagregante com aspirina, 18 nas unidades de AVC.
Obviamente que o número vai diminuindo quando falamos de estratégias mais invasivas, quer seja a fibrinólise endovenosa, quer seja a trombectomia intraarterial. E se fizermos aqui um paralelismo com a Fórmula 1, por exemplo, estamos a ouvir falar da importância do tempo, e a importância do tempo advém com as janelas terapêuticas das terapias existentes, e eu, pelo menos, quando penso em coisas rápidas, em equipa a funcionar super rápido, penso na pit stop, se calhar por influência do meu irmão mais velho, que eu tinha que ver as corridas ao domingo à hora do almoço, mas, de facto, o que nós vemos aqui é que em 1950, esta era uma pit stop. E eu gosto de pôr o som porque o senhor a falar da outra. Vão demorar cerca de 1 minuto e meio, mas nós a olharmos vai aparecer 10. Estão a fazer o melhor que podem. O meu preferido é este, o martelo. Com as ferramentas que têm, aquilo que têm ao dispor, fazem o melhor que podem. Como sabemos, atualmente não é bem assim. E se compararmos e virmos agora um vídeo de 2013, quase nem percebemos o que é que se passou, não é? É uma grande diferença. Claro que aqui podemos dizer, mas a equipa é muito maior, há muito mais gente a trabalhar no segundo carro. Pois há. Mas também é verdade que há muito mais conhecimento em 2013 do que em 1950. Temos de dizer também que as máquinas, os equipamentos não são os mesmos, mas também não nos podemos esquecer, e por isso é que eu trago este vídeo, que é tudo um caminho, porque se pusermos em perspectiva, 1950, 2013, mas teve que haver aqui um 2009. E se olharmos para 2009, podem ver que eles até são razoavelmente, ou se não, muito bons e já muito rápidos. Mas, como sabemos, não se contentaram com aquilo que tinham, continuaram a treinar, continuaram a formar, continuaram a perceber, muito provavelmente a verem estes próprios vídeos que nós estamos a ver vezes em conta, para perceberem onde é que podiam otimizar e chegarem a 2013. E de facto, se olharmos para os números, uma pit stop de 1950 dá para 5 de 2009, que é muito melhor, mas dá para 13 de 2013. Portanto, é aqui uma grande otimização. Realmente, em Portugal é muito assimétrico no que diz respeito às vias verdes do AVC e ao AVC, ao tratamento no AVC, a organização nos hospitais, é muito assimétrico. Na região centro, de facto, vocês estão muito bem já. E é o facto de, se lembram do início do vídeo de 2013, uma das grandes diferenças é que a equipa está à espera do carro. Ou seja, a equipa foi pré-notificada que o carro estava para chegar. E isso é uma grande diferença, não só na região centro, mas em todo o país, e isto valorizando o vosso trabalho enquanto pré-hospitalares, que de facto os hospitais reconhecem essa importância e quão bom é quando somos pré-notificados. Portanto, isso é uma salva de palmas para vocês. Mas às vezes isso não acontece. Eu gosto de trazer este vídeo também para mostrar que às vezes as coisas também correm mal e que é preciso trabalhar com isto. Portanto, eles não sabem onde é que estão os pneus. Esta equipa não está organizada, não comunicou, o carro chegou, os pneus não estão lá. Os pneus estão a chegar agora. E isto era uma coisa totalmente impensável. Como é que na pit stop não sabem onde é que estão os pneus? Não sabiam. Eu também não sei, como vos disse, eu não sou grande expert nisto, mas sei que este senhor estava em primeiro da direita, foi o deste pit stop por pouco e que vai ser ultrapassado agora mesmo, fica em segundo, perde o grande prémio, perde a corrida, fica assim muito transtornado com isso. Pronto. Isto para dizer que este paralelismo é porque é fácil de entender estes conceitos, que vocês até já sabem, mas que também não quer demais rever. Portanto, aquilo que nós percebemos enquanto, se olharmos para a via verde do AVC, aquilo que é importante do pré-hospitalar, portanto, o que é que vos é pedido, no fundo, é reconhecer um AVC e reparem que o 112 está aqui, só não está no transporte rápido, não é? Mas no fundo ele caciona no transporte rápido. Pronto. E aqui a importância também é esta mensagem que nós passamos nos hospitais, é esta mensagem que nós passamos com as corporações, que de facto é o 112 e pode
centro e que tem que ajudar nesta gestão. Portanto, escolher o hospital também é muito importante. Uma das premissas do projeto europeu é que, de facto, o cuidado ao AVC na Europa é muito superior, felizmente para nós, do que outras regiões do globo, mas não deixa de ser verdade que a cada 30 minutos um paciente morre ou fica permanentemente incapacitado porque foi para o hospital errado. E com o hospital errado não se quer dizer que é o melhor ou pior, quer simplesmente dizer que é um hospital que não estava organizado para receber um doente com AVC. E, portanto, daí que seja importante escolher o hospital, não é porque é amarelo ou porque é branco, é porque tem uma equipa especializada, porque tem na maior parte das vezes, unidade AVC que vai assumir essa via verde. Transporte rápido e a pré-notificação, que também já falámos. Aqui podemos dizer 3 Fs, FAST, escala Cincinnati, portanto, aquilo que... Uma das coisas também, para além da dispersão de sintomas, como o Dr. Ricardo disse, que se podem instalar devido à zona do cérebro que é bloqueada, que deixa de ter fornecimento sanguíneo, a instalação súbita é uma daquelas que é transversal. Portanto, subitamente teve uma grande dor de cabeça, subitamente deixou de ver, subitamente não mexe o braço, é sempre subitamente. E aquilo que é importante, quando é que foi a última vez visto bem? Por causa das janelas terapêuticas, o contacto também, porque às vezes é preciso confirmar alguma informação, e a medicação. E eu vou passar este à frente. E então, aquilo que eu trago aqui é um vídeo, cá está os vídeos, de uma simulação que foi feita na África do Sul. E em que o doente chega sem pré-notificação. Pronto, vamos ter aqui algumas diferenças com Portugal. Portanto, isto é o senhor pré-hospitalar que entra com o doente. Aqui é o cronómetro a partir do momento em que o paciente chega ao hospital, o tempo porta, e é encaminhado, portanto, para a sala de emergência. Este senhor de gravata é o assistente operacional. A gente pergunta, estou-vos já a dizer. Pronto, é recebido pelas enfermeiras, não é um doente a sério, é um voluntário que está a servir de doente AVC. Portanto, o senhor está a passar a informação, vai passando. Nós vamos ver é aquilo que se vai passando e vamos ver aqui o tempo a contar. É passado para a maca do hospital. Mudada a monitorização. Aquilo que eu vos vou pedir no final é depois que sugestões é que poderiam dar a esta equipa. Portanto, não sei se querem tomar algumas notas, ou pelo menos algumas notas mentais. O que é que vocês estão a ver aqui que acham que podiam ser diferente também de acordo com aquilo que vocês veem e daquilo que vocês sabem? 45 minutos, está aqui o doente com o senhor pré-hospitalar. Aos 15 minutos o doente continua à espera. Este é o médico da urgência. E, portanto, este senhor que já tinha passado a informação às enfermeiras está a passar ao médico da urgência. Não sei se tinha som, mas... Contar a história. Aos 23 minutos está a notificar a radiologia, portanto, para fazer o TAC, não é? A importância de fazer o TAC tem a ver com a separação, portanto, o tratamento fibrinolítico que se dá aos isquémicos não se pode dar aos hemorrágicos. E estão a caminho do TAC, portanto, aqui uns quantos corredores até chegarem ao TAC. Minutos chegaram ao TAC. Não sei se vocês acham que é muito, se é pouco. Já me vão dizer. 37 minutos está a começar a fazer o TAC. 42 minutos desde que chegou ao hospital está a voltar para a sala de urgência.
Aos 61 minutos está a chegar o neurologista e recebem o relatório e os resultados das análises, e o neurologista vai abordar novamente o doente, perceber o que é que se vai passar, portanto está a conhecer o doente, não é? Porque está a ver o doente pela primeira vez. Continua a ver. Aos 65 minutos ele decide então que é para tratar e prepara a terapêutica e vai administrar aos 68 minutos. Portanto, faça isto e faça o que vocês veem e o que vocês sabem. O que é que acham? Acham que é muito tempo ou pouco tempo? Portanto, tempo porta-tac 37 minutos e tempo porta-agulha 68 minutos. Acham que é muito ou pouco? Pouco ou muito? Ou médio? Muito, ouvi aqui alguns. Então o que aconteceu, o que é que foi dito a esta equipa? Precisamente a pré-notificação era o mais óbvio, não é? Que era necessário, eles desta vez vão receber o doente à porta e inclusivamente lá eles podem fazer isto, já fizeram uma glicemia para despistar a hipoglicemia, que é o utilizador do AVC, e até já levam alguns tubos com sangue para entregar logo e servir logo, vai direto para o laboratório. Portanto, como viram, vem a senhora enfermeira à porta, aquele é o médico da urgência, vêm os dois receber o doente à porta e sabem para onde é que eles vão? Para a TAC. Vão diretamente para a sala de TAC. Vamos ver, portanto, há pouco era, o anterior era a porta TAC 37 minutos, não é? Se não estou em erro. Pelo caminho, a enfermeira vai preenchendo um papel, uma checklist, com a informação. Bem, felizmente em Portugal os carros não estão sempre assim tão longe. Mas às vezes estão. Às vezes estão. Isso não podemos fazer nada. Portanto, aqui até foi um caso em que o TAC estava ocupado e eles aproveitaram para fazer alguns testes neurológicos à porta. Mas aos 7 minutos estavam a chegar ao TAC. Vamos ver quando é que começam. Portanto, ao mesmo tempo aqui a enfermeira está a tomar notas, vai fazendo os cálculos, para se a decisão for tratar, poder usar logo essa informação. E aí está o senhor. Pronto, faz o TAC. Aos 8 minutos, portanto, quase 30 minutos de diferença. Em que a grande diferença até aqui foi a pré-notificação, o que já estava a receber, e o TAC para passar diretamente. Aqui, nesta segunda simulação, que nem sempre nos hospitais também é assim, depende da organização interna, é o médico da urgência que vai assumir a decisão de tratar, portanto, não vai ficar à espera do neurologista no caso deles de vir. Portanto, ele viu a imagem do TAC, percebeu que não tinha oncologia, percebeu que não tinha grande lesão e decide assumir essa decisão de preparar, de tratar, e assim conseguiram fazer terapêutica logo na sala de TAC e tiveram um tempo porta terapêutica de 16 minutos face aos 68. Pronto, isto é um exemplo, ok? E agora o Dr. Gustavo vai mostrar também como é que funciona aqui na nossa região centro. É um exemplo apenas do exercício que se fez. Nem todos os hospitais são assim. Lá nem todos os hospitais são assim. Cá também não. Eu vou finalizar agora com algumas breves mensagens também, mostrar um bocadinho o que de bom também estamos a fazer. Uma das coisas que eu gostaria de deixar claro é o seguinte: no âmbito do acidente vascular cerebral as coisas têm evoluído muito rápido e os vossos protocolos, naturalmente, não acompanham com a mesma celeridade as alterações que se têm observado na abordagem do acidente vascular cerebral. Por exemplo, o protocolo inicial da ativação da via verde era a idade, era doentes com menos de 80 anos
e com o início dos sintomas até às 13 horas, recordar-se-ão todos disso. Entretanto, começou a haver evidência de que a idade não era critério e, portanto, caiu. E mais tarde, o estudo em caso 3 passou a ser 4 horas e meia, mas os vossos protocolos ainda eram 3 horas, e muitas vezes até recebemos que o médico quando diz, tem aqui um doente com 4 horas, é para ativar ou não é, porque vocês estão a fazer até que horas? Porque nós no nosso protocolo tínhamos 3. De facto, não, mandem. E, portanto, a nossa postura aqui neste hospital poderá não ser exatamente igual em todos os hospitais, é um bocadinho mais no sentido de ser receptivos à vida doentes, com algum desgaste que isso produz, mas tem sido um bocadinho esse conceito. Mas, entretanto, as coisas alteraram-se. Com o tratamento que o Dr. Ricardo aqui falou, trombectomia, a margem passou a ser 6 horas. Já não é 4 horas e meia. Mas depois há outros problemas. Imaginem um senhor que se deitou à meia-noite, impecável, e às 8 da manhã a mulher acorda e o doente acorda o doente e ele está hemiplégico, está com parésia no hemicurvo. Qual é o timing que conta? O timing que conta é a última vez que foi visto bem. Portanto, a última vez que foi visto bem foi à meia-noite. Embora o AVC, se calhar, possa ter tido início às 7h30 da manhã. E então vocês perguntam assim, isto é para ativar ou não é para ativar? Segundo os protocolos, se o protocolo dissesse 6 horas, este doente não era para ativar. Contudo, na prática, este doente para nós é um doente para ativar. Entendam isto. Eu não quero criar aqui confusão, porque vocês têm os vossos protocolos e têm que os respeitar. Eu só quero que vocês percebam também do lado que nós estamos e que é cada vez mais no sentido de tentar resgatar e salvar toda a gente. Entendem isso? Para vocês terem agora uma noção ainda mais recente, saíram há poucos meses 2 estudos que, perante determinadas circunstâncias que são puramente decorrentes dos resultados dos exames do TAC, podemos tratar doentes até às 24 horas. Até às 16, quiçá até às 24. O nosso protocolo diz 4 horas e meia ou 6. E se calhar isso é a razão também porque há esta discrepância nas ativações de via verde e depois doentes que são tratados. Ou seja, eu não quero criar confusão, volto a dizer. Eu só quero que vocês que estão desse lado percebam o seguinte. A nossa exigência hoje em dia sobre nós, a pressão sobre nós é elevadíssima. Quem faz um turno de AVC sai e acaba o dia completamente exausto. E aqui inclusive muito mais e perceberão e poucas slides que passarei. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Nunca violar os vossos protocolos, que eu respeito em absoluto e, aliás, é o princípio fundamental de todo o vosso empenho. Mas perceber que deste lado nós, neste momento, no AVC isquémico, já estamos a tratar até às 16 até, excepcionalmente, até às 24, casos raros, é evidente. Mas a realidade é esta. E não gostaria de deixar de passar esta mensagem. Portanto, sempre que tem um AVC com X horas, passem a informação ao CODU, o CODU contactar-nos-á e nós logo veremos as circunstâncias em que podemos. É sempre melhor ativar do que dizer assim, não cumpre, não se ativa e é um evento que se pode perder irreversivelmente. Pronto, eu estou a dizer contra mim falo que isto vai dar mais trabalho a mim e a todos nós, mas esta é a verdade dos factos e não gostaria de deixar de passar esta mensagem, está bem? Bom, e finalizarei esta apresentação agora com um bocadinho fazer a ponte do que a doutora Cláudia disse e o que é a nossa realidade. Nós, na verdade, o nosso track é o doente entrar na sala de emergência. Bom, ainda assim, o doente entra, no nosso caso, vai para a sala de emergência. O exemplo que aqui foi dado é um modelo ideal, que era o doente que está pré-notificado, segue para lá. Poderá, no futuro próximo, alterar-se essa realidade, por agora não. Vocês sabem, se estão o doente pré-notificado, entram diretamente para a sala de emergência, que é sempre em frente, já conhecem este hospital, sabem como é que é. O que acontece muito, e eu já falei um bocadinho sobre isso, mas falarei ainda mais, é que estes dados são de 2008, apenas 22% dos doentes eram pré-notificados, em 2008. Eu, na altura, fiz este trabalho a propósito de uma apresentação que resultou neste fluxograma que ainda hoje funciona. E, em 2015, mesmo assim, a notificação era da ordem dos 35%. Portanto, vocês reparem que ainda há uma grande massa de doentes que continuam a não ser notificados. As explicações são várias, algumas delas já aqui abordámos, haverá outras. Se tiverem sugestões para melhorar isto, agradecemos imenso. O ideal é que as pré-notificações se aproximem dos 100%, mas ainda estamos muito longe disso, a verdade é essa. E foi exatamente por estarmos muito longe disso
que criámos um fluxograma interno em que é o enfermeiro, e vocês têm conhecimento disso muitas vezes quando não está pré-identificado, que é o enfermeiro de triagem que ativa o sistema de entrada para a sala de emergência. Portanto, consome-se o menos tempo possível. No fundo, resgatamos todos os doentes que deveriam ter critérios para ser ativados, pré-notificados e que, por alguma razão, o não foram. Se for preciso, depois desativa-se. O que interessa é que ele passa pela sala de emergência e é aí que nós fazemos a nossa abordagem inicial. Bom, e os tempos porta-agulha, resultando de toda esta optimização, anda neste momento por volta dos 40 minutos. O bolos é logo dado na TAC, precisamente em que sabemos que é isquémico, dá-se logo o bolos, e depois, se for bem para a sala para a angiografia, para a trombectomia, vai para a sala, se não só para a unidade para continuar a fibrinólise. Bom, e agora um bocadinho o nosso modelo que nós instituímos, quando é que foi? 1 de agosto de 2015, foi um dia improvável, 1 de agosto de 2015. Dia mais improvável. Dia mais improvável. Os ensaios clínicos saíram em janeiro, as recomendações formais de todas as entidades europeias saem no dia, está aí algo escrito, 20 de fevereiro, e nós começámos a organizar todo o modelo para pô-lo a funcionar com todos os hospitais da região centro e começámos no dia improvável, 1 de agosto de 2015. E com todos os hospitais da região centro, como aqui podem ver. Hospital da Figueira da Foz, com quem já tínhamos uma experiência prévia em telemedicina, Hospital Baixo Foga, Viseu, Guarda, Cova da Beira, Castelo Branco e Leiria. Bom, basicamente, qual era o objetivo? Duas coisas. Apoiar a decisão da terapêutica reperfusora, tratar ou não tratar, não esquecer um pormenor. E, portanto, apoiar a decisão, do género de dizer assim, eu estou em Coimbra, você está na Covilhã, e eu assumo, faço a fibrinólise esse doente, porque eu assumo a responsabilidade disso. Era assim, o discurso era este. Mas para isso também precisávamos ter segurança para poder falar assim, ninguém está aqui a jogar no domínio da insensatez, não é? E depois terem outro problema que até remete para questões não só de custos para o doente, mas para a própria sociedade, que é, o que acontecia era transferir doentes não tinha indicação nenhuma e às vezes doentes que tinham toda a indicação para ser transferidos não eram transferidos. E assim não. Agora nós, com uma ferramenta específica que é a telemedicina, decidimos daqui aqueles que são para transferir, aqueles que não justificam fazer qualquer transferência. Portanto, até há poupanças para o próprio sistema de saúde numa modalidade desta natureza. Correndo, lá está a telemedicina. Nos permite duas coisas. Primeiro permite ver o TAC do doente. TAC e angiotac. Isso, se for necessário, permite ver o próprio doente. Neste momento, um doente, se neste minuto tiver a concluir o seu exame, o TAC cranioencefálico aqui em Castelo Branco, eu recebo o telefonema e, no próprio minuto, eu estou a ver o exame que ele fez em Castelo Branco. E estou a ajudar o colega de lá a dizer, na minha opinião, deve-se fazer assim ou deve-se fazer assado. E, de modo geral, quero-vos dizer, 1 de agosto de 2015, já temos quase 3 anos, não é, doutora? Problemas nenhuns. Total articulação e boa relação com os colegas, que até nos agradecem toda a nossa disponibilidade, porque estamos disponíveis 24 sobre 24 horas. Pronto, estes são os critérios. Na prática, há 4 grupos de doentes, e para o que aqui diz respeito, porque a malta aqui do pré-hospitalar, eu gostaria de deixar isto muito... Há 4 grupos de doentes. São os doentes que começam fibrinólise endovenosa no hospital local e são propostos para transferência emergente. Desta semana, Covilhã, exatamente essa circunstância. Começar a fibrinólise, transferência emergente. Covilhã, como é distante, habitualmente recorre-se ao teletransporte. Eles fazem, telefonam aqui para o CODU recebe a chamada, aciona o meio, que habitualmente é o helicóptero. Eu já disse várias vezes, por exemplo, para Viseu não faz sentido nenhum, na minha opinião, o helicóptero, porque, e muitas vezes foi utilizado o helicóptero porque não havia recursos, nem médico disponível para acompanhar o doente e não sei o que, portanto recorrer só ao helicóptero desnecessariamente, mas isso, enfim, é um domínio, é um terreno onde eu não quero entrar, porque eu não percebo nada disso. A única coisa que digo é que eu compreendo perfeitamente que Castelo Branco e Covilhã se recorre ao teletransporte, tenho alguma dificuldade em perceber que se Viseu recorre ao teletransporte. Tenho dificuldade, tenho a certeza absoluta que se perde tempo. Tenho a certeza absoluta que se perde. Depois há o segundo grupo de doentes que são submetidos a transferência emergente, mas não fazem fibrinólise no hospital local. São aqueles doentes que têm uma qualquer contraindicação, por exemplo, estão a fazer anticoagulante, ou, por exemplo, estão para lá das 6 horas, sei lá, aquele exemplo que dei há pouco, que adormeceu à meia-noite e foi identificado às 8 da manhã.
E depois há os grupos de doentes que fazem fibrinose lá e não se propõe a transferência, ou não se propõe sequer qualquer tratamento. Portanto, há 4 grupos de doentes. Isto é um exemplo, sem vos querer mostrar muito, de uma teleconsulta com o modelo PDS Live, que é um modelo que tem as suas dificuldades, mas consegue-se ver. Vocês veem que eu consigo fazer um bom exame neurológico deste doente. E, simultaneamente, tenho ali a taxa do doente que acabou de fazer no outro computador lá, está na nossa estação de trabalho, na unidade ABC. Eu consigo fazer um exame neurológico muito razoável com este sistema e consigo decidir qual é a melhor estratégia terapêutica para este doente. Okay? E vem a TAC do lado de lá, em que o doente acabou de fazer e eu acabei de ver. Pronto. Isto é um exemplo só, sem vos querer amassar muito. E isto, no fundo, foi replicar a primeira experiência de telemedicina que tínhamos feito com a Figueira da Foz, que a Figueira da Foz tinha TAC nas 24 horas, mas formalmente não tinha unidade ABC e não se fazia fibrinólise. Então, o doente tinha um ABC na praia da Cova Gala, entrava no Hospital da Figueira, fazia TAC e era transferido para Coimbra para fazer fibrinólise. Não fazia sentido nenhum. Se ele podia logo começar a fibrinólise, claro que eles tinham lá tratamento. Portanto, isto foi o primeiro passo que nós demos para tentar optimizar e tratar os doentes o mais precocemente possível. Aqui um outro exemplo, exatamente com o da Figueira, que a Figueira tem um... Como é que isto se chama? A Figueira tem vocês veem uma cama especial colocada no teto e nós temos a capacidade remotamente em Coimbra aumentar o zoom no hilo direcional. Estou a fazer um exame neurológico a este doente, como vocês veem, com uma qualidade de imagem perfeita. Isto é a médica que me está a ajudar aqui a dar as ordens ao doente. E pronto, e assim nós ajudamos na decisão qual é a melhor estratégia terapêutica para este doente, o que é que há de se fazer e o que é que não se há de fazer. Pronto, este é o protocolo, não interessa. E depois sobra sempre um registro que é a teleconsulta da Via Verde. Por exemplo, neste caso, no dia 16 de setembro de 2016, no motivo contactando a doutora Rita do Hospital Castelo Branco, eu fui contactado, quadro sugestivo da ABC isquémico total da situação anterior, com NIH descrito 18, ou seja, um déficit muito marcado, avaliação, visualização do doente, confirma-se a clínica que é descrita pela colega, um TAC com aspecto 10, portanto, uma lesão constituída, e uma angiotac com uma oclusão hemiodireita, ou seja, uma oclusão de um grande vaso, plano definido, iniciar fibrinose Castelo Branco, transferência emergente no caso de correu e transporte para eventual trombectomia. E isto é o que acontece todos os dias, hoje em dia, desde 1 de agosto de 2015. Em resumo é isto, ou ambulância ou helitransporte. Se o doente está a fazer fibrinose, tem que vir sempre enfermeiro e médico. Se o doente não está a fazer qualquer terapêutica fibrinolítica, tem que vir sempre enfermeiro, mas não é necessário o recurso a um elemento médico. Pronto, e agora fecho, acho que já me excedi. Só para vos mostrar aqui alguns números ao longo do tempo. Reparem, em 2007 nós fizemos 16 fibrinólises. 16 doentes tratados com fibrinose. E perguntarão, havia menos AVCs em 2007 do que há hoje? Não. Existia exatamente o mesmo número, aliás, como os próprios indicadores nos informam. E, no entretanto, fizemos apenas 16. Só tratámos 16 doentes com fibrinose. Em 2015, que foi ano que nós fizemos 244. Tratámos 244 doentes com terapêutica fibrinolítica. Isto é só para mostrar quanto um modelo bem organizado, e todos nós, somos todos elos importantíssimos nesta cadeia, trabalhamos para o mesmo lado, muito mais doentes são tratados e os resultados finais, não tenham a menor dúvida, são seguramente melhores. Mesmo destes 198, baixámos dos 244, 25% dos AVCs isquémicos fizeram fibrinose. Reparem, os números nacionais são um bocadinho inferiores. Tratamento em Novasquá, em 2016, fizeram 166 doentes. E doentes transferidos em fundo fibrinolítico de outros hospitais, vieram 89. E, penso que tenho também aqui os números de 2017, em que o número de fibrinose endovenosa norma é mais ou menos igual. O número de doentes que fizeram tratamento endovascular subiu de 166 para 244 e o número de doentes transferidos em fundo fibrinolítico foi de 124 doentes em 2017. Para terem uma ideia, cá está o 1 de agosto de 2015,
2015 até o 31 de dezembro de 2017 foram feitas 1.178 teleconsultas registadas, quer dizer que algumas não foram registadas, porque se fossem todas registadas, penso que já até final teríamos atingido um número um pouco superior. Este modelo neste momento é replicado por outras especialidades, a neurocirurgia está sempre a usar o nosso modelo, a maxilofacial também, enfim, com muito gosto lá vão à unidade da AVC recorrer às nossas imagens, e basicamente o que eu quero dizer é o seguinte: sem transferência e sem fibrinose, ou seja, não propusemos nada a não ser aspirina, 43%, 516 doentes. Não sei se este modelo não tivesse implementado, se muitos deles não vinham para cá gastar recursos aos vossos transportes de todos nós, e desgaste para o próprio doente, sem benefício de alguém, não é? 25% foi proposto fibrinólise no hospital local sem transferência. Em 20%, transferência emergente em fundo fibrinolítico, 241 doentes, e em 114 doentes, transferência emergente sem fibrinólise endovenosa. E estas são as proveniências dos hospitais. Leiria realmente rebenta. Leiria tem mais doentes, a população de Leiria, da área de influência de Leiria, do que Coimbra, inclusivamente. É uma população muito grande. Mas temos Aveiro, Viseu, Figueira da Foz, Castelo Branco, a solicitar muito o nosso apoio, e o número de teleconsultas, como vocês veem, desde 2015 continua a crescer. Eu agora fiz o registro do mês passado, só por uma questão de curiosidade, foram 87, ou seja, continuamos ainda a bombar e a subir. Não sei se conseguiremos manter este registro, porque até é muito desgastante para nós. Eu não queria aqui só, não queria isto não é relevante, é só dizer-vos o seguinte: de 2014, à altura em que não havia esta rede interhospitalar, para 2016, o número de fibrinólises na região centro, não é neste hospital, aumentou 70%. Ou seja, o nosso apoio na decisão contribuiu para que muitos hospitais passassem a fazer fibrinólise quando antes não o faziam. Estes são os locais dos hospitais que passaram a fazer, e agora reparem, talvez este é o gráfico com que termino, ou esta imagem, que para mim é profundamente revelador. Na média de fibrinólises, reparem, nós temos a trombectomia, que é muito importante, mas não esquecer que na primeira linha de tratamento perfusor está a fibrinólise, e é na fibrinólise que nós vamos continuar a apostar. O doente tem, o mais precocemente possível, começar um tratamento que tente recanalizar aquela artéria. E se considerarmos a média de 2014 2015, os CHUP fizeram 62% das fibrinólises da região centro. Aveiro fez algumas, Viseu mais um bocado, Guarda, Castelo Branco algumas poucas, Leiria também algumas. E agora reparem, na média de 2016-2017, o CHUP já só fez 35% das fibrinólises de toda a região centro. Quando houve um aumento de 46% no número global, de 351 passámos para 514 na região centro. Mas o que é que isto quer dizer? Quer dizer que houve uma redistribuição. Quer dizer que nós, CHUP, não passámos a não ser os principais a fazer fibrinólise, passámos a ajudar os outros a fazer também, e mais precocemente. E esse é o objetivo principal de todo este projeto. Pronto, e já agora só o último slide mesmo. Em 2015, dos outros hospitais, as trombectomias representaram 26,6%, ou seja, a maior parte era feita no CHUP, por doentes entrados admitidos diretamente no CHUP. Em 2016 já só 44% dos doentes, já 44% dos doentes que vinham de outros hospitais fizeram trombectomia, e em 2017 já mais de 50% dos doentes submetidos a trombectomia vêm provenientes de outros hospitais e não da entrada direta no CHUP. Pronto, no fundo é só para vos mostrar que às vezes é possível mesmo em Portugal fazer algumas coisinhas bem feitas, organizadas e que ajudem toda a gente, mas o essencial do que aqui foi dito nem sequer é isto. Eu só quis mostrar esta rede para mostrar e enfatizar que é possível interagirmos bem. O que é importante mesmo é pré-notificar, seja para Aveiro, Viseu, Leiria, avisar o doente tem X horas de evolução, mesmo que esteja fora dessa janela, informa o código, o médico logo decidirá se é para ativar, se não é. A grande mensagem do pré-hospitalar é passar dados ao código. Se há suspeita de AVC, passa dados ao código. Eu não sei se estou a violar as regras mas acho que estou a dizer o que seria sensato fazer-se neste. E depois o médico logo decidirá se tem ou não critérios para acionar.